A gente está recebendo a diretora, a Juliana Aragão, né, novamente vindo aqui à nossa emissora, a professora Andreina Sá, professora de língua inglesa, e também a Suzane Medeiros está aqui novamente junto com a gente, né? Ela já teve aí na outra oportunidade, né, junto com a Valquíria e com a psicóloga, né, também da instituição, e a gente vai estar tratando sobre a educação dentro e fora, né, do sala de aula, um tema muito importante, né, porque na verdade o que se aprende numa escola, né, num colégio, tem que ser levado para adiante, né? A mensagem tem que ser levada adiante, com certeza. Então deixa eu dar as boas-vindas aqui, deixa eu começar então, minha amiga, a Suzane Medeiros, seja bem-vinda, viu, mais uma vez aqui ao nosso programa. É um prazer recebê-la para a gente tratar dessa pauta importante, né? Seja bem-vinda. Oi, Tony, eu fico muito feliz, muito grata pelo convite aí. Vocês toda hora estão buscando conversas que realmente tragam, pontuem o que a gente consegue melhorar, não só dentro da instituição, mas como uma comunidade. Foi o que a gente falou da outra vez, né? Isso, exatamente. Então, eu gosto muito do seu programa, que seu programa procura pautar realmente notícias que sobressaem a comunidade, que a gente consiga trazer novidades e não fazer com que os pais, com que jovens, com crianças, todas as gerações consigam ouvir vocês, né? E aprender um pouco mais nesse universo tão difícil que é sobre a educação. E deixa eu receber novamente ela. Eu digo que ela é uma super comunicadora, viu? Que é a Juliana Aragão. Seja bem-vinda, viu? Um prazer recebê-la novamente aqui. Obrigada, Tony. O prazer é todo meu. Tô aqui com Suzane agora fazendo parte da nossa equipe, Isso. né? Que foi uma grande aquisição pra gente trabalhar essa parte da publicidade, do marketing, da nossa imagem e mostrar os diferenciais do Colégio Mais Saber, né? A gente tava até conversando no intervalo sobre isso, que às vezes, assim, a gente não consegue mostrar tudo que tem da melhor forma possível. Então, esse convite que vocês têm feito pra gente, para separar por bloco essas informações, ajuda muito, né? Para que a gente possa abraçar mais a nossa comunidade e fazer essa parceria com as famílias. Coisa boa. Professora Andreina, seja bem-vinda também, viu? Um prazer recebê-la. Muito obrigada, Tony. É um prazer estar aqui hoje, né? Para compartilhar um pouco com vocês, com a comunidade, como a gente trabalha, né, o ensino de inglês na nossa escola. Então, muita satisfação estar aqui hoje. Eu acho bem interessante e aí vocês podem começar por isso, né? A gente traz aqui no texto, né, publicitário, falando do Colégio Mais Saber, sobre o bilinguismo, né? Do inglês. E eu queria falar sobre isso, para a gente iniciar então, sobre essas inovações, né? O que é que o Colégio Mais Saber traz em relação a esse assunto, para que o pai, né, e esteja nos ouvindo agora, a mãe, se interesse, né, pelo o trabalho que está sendo feito pelo Colégio Mais Saber. Eu vou fazer uma pequena introdução e eu passo a bola para a nossa professora, né? O Colégio Mais Saber traz uma necessidade hoje que existe aí em torno do futuro, né, das crianças, dos jovens, dos adultos. E inglês é a língua mais falada do mundo, é a língua que a gente fala para questões médicas, para publicações, para tecnologia. Então, é a língua... São quase 2 bilhões de pessoas no mundo que falam inglês. Pois é a língua que a gente consegue fluir a vida e desenvolver algumas atividades. Então, o Colégio Mais Saber vê isso como uma necessidade, né? E o objetivo da gente é que seja algo espontâneo, algo natural. E a gente quer isso para nossas crianças, né? Essa coisa assim que existe assim, porque, poxa vida, eu não viajei, eu não conheci Juliana, mas por que isso é tão necessário? A gente mora aqui, eu não tenho pretensão de ir, mas seu filho talvez tenha, né? Seu filho pode fazer um curso e queira fazer uma publicação de algum artigo em inglês. Então, assim, é um leque muito aberto. Eu vou passar agora a bola para quem sabe mesmo falar sobre o assunto, que é a Andreina, né? A tia Andreina. Tia Andreina, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. E como se trabalha, né, esse bilinguismo dentro de sala de aula? Então, o nosso objetivo na escola é proporcionar aos alunos um contato constante com a língua desde cedo, né? Então, nós temos aí o inglês já presente desde o ensino infantil, né? Desde o G2, que nós temos o nosso grupo 2, que é o primeiro grupo do infantil. Então, nós acreditamos que é importante que esse contato com a língua ele esteja presente desde a infância, porque é fundamental para que a criança desenvolva aí suas habilidades linguísticas, cognitivas, e também é um ponto importantíssimo para
a interação social da criança, sua espontaneidade. Então, o nosso objetivo principal é que a língua inglesa ela esteja ali atrelada ao dia a dia deles, né? Então, por isso que a gente gosta de dizer que a gente trabalha o inglês intensivo e integrado. Intensivo, porque nós temos aí um diferencial que eu acho fascinante, que é o fato que nós temos 4 aulas de inglês na semana, né? Que isso propicia os alunos não se distanciar tanto da língua. Não é então, toda instituição que faz isso não, né? 4 aulas. Aqui, viu? Somos a única. Então, é algo que eles não têm aquela coisa de dizer assim, vi inglês hoje, só vou ver daqui a uma semana, é uma língua que está distante, é uma língua que não faz parte do meu dia a dia, porque na realidade faz. Então, é a realidade da escola. A aula de inglês está sempre presente e aí a gente diz que também é um ensino integrado, porque o inglês não conversa somente como uma disciplina isolada, mas é uma disciplina que conversa com todas as outras que estão sendo ofertadas na escola. Exatamente. Então, o conteúdo pragmático, né, que é proposto pela BNCC, ele está ali presente na aula de inglês, assim como ele está na aula de matemática. Então, a aula de inglês ela é feita desse conteúdo, porque para falar a língua a gente precisa de vida, de conteúdo, então, dos estudos, do conhecimento no geral, por ser uma disciplina, né, que é interdisciplinar e faz a gente pensar, refletir e pôr em prática a vida mesmo no mundo. Então, as práticas do bilinguismo, elas estão presentes na escola à medida que a gente organiza esses 4 encontros semanais, né? 2 deles, especificamente, eles são voltados para conversação. Então, os alunos acabam interagindo ali com outras turmas da própria escola, estão ali vendo música, diálogos, porque pra gente o mais significativo é que o ensino de inglês ele venha de uma maneira dinâmica, né? De uma maneira natural. Até que facilita até o aprendizado, né? Exato. Quando vem dessa forma, né? Sim, porque se a gente for pensar, quando nós estamos numa viagem, é importante que a expressão venha com a naturalidade. Então, aquela apreensão, aquele medo, né? Que é muito comum que nós, ao longo do tempo, as pessoas tenham desenvolvido, né? Da língua, ele esteja muito presente e que, às vezes, por ser uma coisa muito isolada, assim, ele acaba sendo reforçado pelo próprio currículo. Então, quando a gente coloca como parte da vivência da escola, a gente colhe bons frutos. É possível perceber desde muito cedo que as crianças têm uma naturalidade muito grande para se expressar, que esse é o nosso objetivo principal, né? Sem dúvida. E assim, é uma coisa que Juliana falou, essa história de não, o inglês, né, tá muito distante, mas na verdade não, no nosso dia a dia a gente tá usando sempre palavras de inglês, aqui no rádio mesmo, né, na parte musical tem várias músicas internacionais, né, onde o profissional vai ter que falar realmente o nome da música em inglês. Enfim, então no nosso dia a dia a presença de línguas estrangeiras, elas estão bem presente, né? O inglês, o espanhol, mas o inglês é a mais importante. Eu sempre digo às pessoas, o camarada com inglês, ele roda o mundo inteiro. Tem sempre alguém que vai falar inglês em algum lugar, mesmo que não seja a língua nativa, né? Mas vários países falam 2, 3 línguas, né? Na Europa, exemplo da Suíça que você consegue falar inglês lá, mas tem o alemão e francês, né? Então a comunicação, né? Há uma língua, né? Além da sua nativa, mas você aprendendo outra, é de fundamental importância. E na base, né? Ou seja, na escola, isso contribui muito, né? Já chamando a atenção do aluno para isso, né? Para a importância. E quando ele tem, né, de forma espontânea, ele trata isso dentro da sala de aula, isso vai, mais tarde, quando ele estiver, né, avançando no ensino, vai estar falando naturalmente, né? Dialogando como se estivesse, né, em outro país. Já está acontecendo para algumas turmas, né? O que é muito importante é que quando uma criança, na primeira infância, ela começa o inglês, ela forma 2 troncos linguísticos, tá? Quando ela vai aprendendo ali, acredito que seja mais ou menos até os 6 anos de idade, ela pensa em inglês, ela processa todo o raciocínio em inglês. Depois dessa idade, nós adultos, por exemplo, pensamos em português e fazemos a tradução. E mudamos para um idioma. Então, é um tronco linguístico único. Então, isso tem uma importância muito grande. Por isso que a gente fala da espontaneidade. E essa espontaneidade, Tony, ela não é para poder você... não, porque, eita, será que a criança vai fazer o que quiser ou falar como quiser? Não, a gente vai sempre nivelando. Por isso que são 4 aulas. Aquela criança que tem uma tendência a falar com mais facilidade, há um estímulo, a parte para ela. A criança que tem uma certa dificuldade, a professora abraça mais essa criança. Então, é isso. A gente trabalha com equidade. É muito importante falar sobre isso, né? Para entender que realmente há um objetivo e esse objetivo precisa ser cumprido, né?
Sem sombra de dúvidas. E eu queria que vocês pudessem falar sobre o desenvolvimento, né, de todo desse conteúdo, né? Porque assim, o Colégio Mais Saber já deu para perceber que vocês têm um diferencial. A gente já falou do socioemocional, né? Sim. Que é uma matéria muito importante. O bilinguismo agora que vocês estão tecendo. E como é elaborado tudo isso, Juliana? Eu tenho essa curiosidade também, né? Como é que vocês montam toda uma grade curricular, uma grade programática, vamos colocar assim, para que vocês ofereçam um conteúdo desse porte, né, na instituição? Em primeiro lugar, a gente cumpre basicamente as normas da BNCC, tá? Que pra gente isso aí é o alicerce. Mas o que o Colégio Mais Saber faz? Ele acrescenta mais necessidades de acordo com a sociedade, de acordo com a necessidade que a gente vive hoje no país. Eu falo muito da pandemia, mas foi um divisor de águas, né? Muitas empresas quebraram por não ser bem estruturadas. Então, a gente, quando começou o projeto, pensou, olha, temos que começar com a educação financeira e empreendedorismo, né? E assim veio também a questão do socioemocional como uma necessidade que hoje, no Colégio Mais Saber, está junto com essa base da BNCC, tá? É algo que não é obrigatório, mas que para fazer uma sociedade diferente, para transformar essa sociedade, Tony, nós nos sentimos na obrigação de cumprir, né? De fazer isso. Então, assim, de acordo com a necessidade e também com outros colégios socioconstrutivistas que já deram certo, né? A gente também copia bons exemplos. Nós damos bons exemplos e copiamos bons exemplos também. É natural, é normal, né? É natural. Então, assim, a gente também pegou uma empresa de livros que é a Conquista, que é do Grupo Arco. Esse Grupo Arco tem N outras editoras, como o Sais, como o Coque, como outras, e também o Conquista. Então, o nível da empresa é muito alto. E o Conquista, ele já é socioconstrutivista. Então, assim, foi realmente uma junção maravilhosa que a gente conseguiu, indo para a Beta Educar, estudando, né? Esse ano também estaremos lá, porque a gente não pode parar de estudar, não pode parar de pesquisar o que é o melhor para a nossa empresa, né? Então, assim, a gente está sempre em busca disso, né? Essa é a forma de atrair a atenção do aluno? Essa é a forma de atrair a atenção do aluno. O que a gente faz? A gente, em primeiro lugar, se preocupa com a espontaneidade. Até a aula de ciências, eu sempre converso muito com os professores e digo, olha, o que vocês podem sair de sala de aula e dar ao ar livre? Ou com a mudança de sala, ou indo para um laboratório, ou indo para a sala maker, ou indo para uma parte coberta do pátio externo. Precisamos criar isso para que a criança, a gente faça essa questão da neurociência, que cria o liga-desliga. Quando ela sai do ambiente e vai para um novo ambiente, ufa, sair dessa caixa fechada dessa sala de aula. Agora vou me reconectar. Isso é importante. E isso é real. Isso não é uma coisa que a gente está colocando de forma experimental, né? Grandes empresas, grandes colégios fazem isso. Então, a gente está usando todos os avanços que existem dos estudos científicos ao nosso favor. Então, a criança, quando muda o ambiente, ela se reconecta com o conteúdo. Então, isso é muito importante para a gente. Sem sombra de dúvida. E isso é um diferencial, porque realmente o aluno fica um pouco... um pouco... Como é que eu posso dizer? Ali dentro daquela sala, só aquele conteúdo, mentalmente, né? esgotado. Exatamente. A palavra é desconectado. E aí, quando se traz, né, lança-mão de outras alternativas, né? Isso é importante, né? Agora, eu acho que, respondendo também essa sua pergunta, por como o Colégio Mais Saber consegue alcançar voos tão altos, eu acho que nós temos 2 pontos principais a se tratar disso. O primeiro deles é tratar essa instituição não só com objetivos de lucros financeiros. A gente olha para aquela criança que ela é o protagonista da vida dela. E quando a gente tem um olhar para aquela criança de diferencial, a gente consegue realmente fazer com que todo o universo esteja voltado para ela. E o segundo pilar, que é muito importante de se tratar, é que o Colégio Mais Saber, ele é integral. Então, por ter um horário estendido, a gente consegue sim trazer o inglês, porque muitas escolas assim não conseguem tratar esse objetivo e essa necessidade que a BNCC obriga. Então, às vezes, faz só uma maquiada, que é o que Juliana se preocupa demais. Ela diz, olha, se não é para entregar o mínimo que nós somos obrigados, eu não faço.
Porque eu sou muito incisiva. Realmente, muitas eu sou muito escolas incisiva dizem, nas não, reuniões. vamos largar mais cedo, a gente larga às 11. Não, então se não é para entregar, eu não faço. Então, o mínimo que é necessário, a gente não trabalha. A gente trabalha acima do mínimo. Então, o colégio, pelo fato do colégio ser já integral, a gente conseguir aplicar esportes já dentro desse integral, a gente conseguir aplicar um lanche saudável. A escola não tem cantina, a gente não vende lanche. Para você ter ideia, porque cantina é um meio lucrativo para a escola. Muitas escolas ganham dinheiro com isso aí. Então a gente não vende lanche. A escola não tem, é tudo voltado com nutricionista, tudo. Então você consegue olhar para aquela criança, aquele jovem que está ali, ambicioso para um futuro, porque esse é um desafio na educação. Diante dessa revolução industrial, dessa revolução tecnológica do que nós estamos vivendo, um dos maiores desafios é fazer com que o aluno se conecte dentro da sala de aula, saindo do mundo virtual. Então, a gente consegue fazer isso através de práticas com dinâmicas fora de sala de aula. A gente consegue fazer isso com integral. A gente consegue fazer isso com oficinas. A gente consegue fazer isso com exposições que a gente faz com artes dentro da sala. Então, esse eu acho que é um dos grandes pilares, porque não é fácil, viu, Tony? Não é fácil fazer com que o aluno que olha tudo em 3D, tudo nesse mundo Rápido. tecnológico, fazer com que o professor, apenas com uma caneta e uma lousa, para a gente poder escrever, fazer com que ele realmente se conecte na sala. Não é fácil, mas a gente consegue, com muita maestria, fazer com que isso seja ofertado de forma revolucionária dentro da escola. Eu costumo dizer assim, eu trabalho assessoria de comunicação, e como é bom vender o que é certo. Como é bom estar aqui hoje falando sem ser maquiado, sabe? Porque marketing tem muito disso, né, Tony? Marketing, a gente camufla muitas coisas. Eu digo, não, olha, você chega na escola a hora que for. A escola é limpa, a escola é cheirosa. Esse cuidado que a gente tem com as práticas na limpeza da escola. Tudo tem padrões de atendimento, tem padrões de limpeza. Então, assim, é muito rico. Eu convido... Não só você, que é pai, né? Eu falo você mesmo 3 vezes. Mas quem está nos ouvindo, que dê uma visita na escola, dê uma olhadinha. Assim, como a gente consegue trazer coisas diferenciais do mundo para aplicar aqui em Serra. Eu também não sou daqui. Eu estou aqui há 15 anos, mas eu fico encantada. Minhas filhas já estão grandes, mocinhas, não teve a chance de viver lá. Ela me conversamos sobre isso, né? E outro ponto interessante que as pessoas também perguntam, Juliana, por que Serra Talhada, né? Eu estou fazendo um movimento inverso. Por quê? Porque aqui não tinha sócio-construtivismo. E sou muito honesta. Eu sinto dentro de mim um chamado. E eu digo muito à minha equipe, tá? Porque eu acho que a gente tem que ser espelho. Se a gente não fizer para fazer da melhor forma possível, é melhor não fazer. É uma coisa que eu tenho muito dentro de mim, né? Por exemplo, o meu Fundamental 1, ele vai até 12h30 e 3 vezes por semana. E as pessoas falam para mim, Juliana, realmente, poxa vida, mas o colégio, em outro colégio, só vai até 11h30, Fundamental 2. Eu digo, olha, eu não dou meu conteúdo, eu faço isso porque meu conteúdo com essas disciplinas extras não dá para dar até 11h30. Desculpa, aí eu vou fazer uma coisa que não vai ser completa. Então, se não é completo, eu prefiro não fazer. Então, se é para fazer direito, o nosso horário é estendido, tá? O infantil também é de 7h15 às 11h30 da manhã. Mas, Ju, desde o maternal. Eu tenho culinária, eu tenho jardinagem, eu tenho inglês, eu tenho outras disciplinas. Então, para conseguir seguir realmente o meu conteúdo desde o maternal, eu preciso desse horário. Porque em alguns lugares só vai até 11 da manhã. Então, assim, eu preciso disso. Não é porque eu queira fazer, ser um respaldo, mas eu preciso fazer para poder cumprir tudo que eu me propus a fazer, né? E o integral, né, Ju? E o integral. E o colégio integral, né? O colégio Mais Saber, ele também tem o horário comum, padrão, que vai dependendo da turma até 11h30 ou 12h30, mas a gente também tem o sistema integral de ensino, que isso é apoio, Tony. Falta para algumas pessoas, para algumas famílias hoje em dia, esse apoio. E o apoio existe 2 vezes na semana, 1 vez na semana, todos os dias. E também, eu tenho muitas mães que dizem, Ju, eu tô com um problema, eu vou precisar viajar. Pode ficar por 15 dias? Pode. Ju, pode ficar só hoje? Pode. Isso é rede de apoio. Colégio Mais Saber, ele é mais que um colégio. Ele é a rede de apoio da família. Por isso esse trabalho, abraçando as famílias, chegando mais próximo, entendendo a dor. E hoje uma dor das famílias é o sistema integral.
E você sabia que eu não tinha, assim, a noção da necessidade que existe em Serra Talhada? Porque eu chegava em alguns lugares, algumas pessoas, Juliana, poxa, eu quero te dar uma dica. Por que você não trabalha com integral? Eu digo, mas eu já trabalho com integral. Então, até falei para você, poxa, eu acho que eu não soube me expressar, eu não fiz propaganda suficiente. Mas o Colégio Mais Saber, ele é um colégio integral. Até agora, a gente abraça todos os anos, tá? Então, assim, a criança que está hoje no 6º ano tem o sistema integral, a criança que está no G2 tem o sistema integral, se for necessário, se necessitar. Com esporte todos os dias, com aula de reforço, com banca de estudo, que são 2 horas de banca de estudo, porque 1 hora só para fazer a tarefa, para mim, não é suficiente. A criança também tem que estudar. Então, a gente realmente, eu vejo a dor qual é. Vai para casa, a criança só fez o dever, certo, vai ter prova, não estudou. Poxa, vai estudar à noite? Talvez sim, para revisar, mas não para começar o conteúdo. Não é justo. Entendeu? Então, o Colégio Mais Saber, pensando nisso, já dá 2 aulas de reforço. Isso é bom. Então, assim, seguidas. Isso faz a diferença. E a criança se alivia com esporte, balé, ginástica rítmica, judô, futsal, personal kids. E por incrível que pareça, hoje a nossa ginástica rítmica tem sido muito procurada. Tem sido um dos nossos carros-chefes, né? E as crianças amam. Por quê? Porque é algo novo, é algo que trabalha com o corpo, com mobilidade, né? É o início de um esporte olímpico também, né? Que chama muita atenção aí, com a Rebeca, né? E aí o Colégio Mais Saber já está um passo à frente trabalhando com isso. Isso é muito bom. Gente, é um tema muito importante que tem até um ouvinte aqui mandando um abraço para você, tá dizendo um abraço aí para Juliana, né? O Francisco Lima, é o Chiquinho Contador, né? Um abraço para ele. Boa. Tá aqui mandando um abraço. Abraço, Chiquinho. Tem até uma pessoa curiosa. Eles perguntam aí sobre o sobrenome dela, Aragão, né? É a origem do sobrenome. Vem de Carpina. Carpina. Meu né? Aragão de Carpina. Então, acho que alguém pensava que era daqui, da região aqui do sertão. Mas às vezes tem um parente, né? Às vezes pode ser. Às vezes... Todo mundo é primo. É verdade. Agora eu queria lançar uma novidade para vocês. Pronto, vamos lá para a gente fechar aqui. Essa oportunidade de estar aqui. Nós estamos lançando o Fundamental 2. O Colégio Mais Saber iniciava no G2, que era o antigo maternal, e ia até a 5ª série. Esse ano estamos lançando o Fundamental 2. E para os ouvintes da rádio, a gente está trazendo uma oferta. Olha aí. Que o Fundamental 2, quem está nos ouvindo, está com matrícula grátis. Então, vamos aproveitar, vocês que estão. A intenção realmente é fortalecer essa comunidade do Fundamental 2 e fazer com que todos que tenham interesse, iniciando no 6º ano, vá conhecer a escola, porque começamos hoje, agora, as matrículas grátis para o Fundamental 2. Muito bem, então, Ô, Tony, é novidade, promoção. E a coisa é tão interessante que eu, assim, o que é que eu gosto de trabalhar com a equipe que é proativa. Minha equipe é fantástica, tá? A gente só tá trabalhando bem com o Colégio Mais Saber nessa evolução, porque a gente tem uma equipe maravilhosa. Então, assim, vai minha gratidão para minha equipe, todas as pessoas, né? As pessoas perguntam assim, Ju, os treinamentos? É para todo mundo, né? Cicinho é meu porteiro, Cicinho é mediador. Cicinho se envolve com as pessoas. Eita, quem é a pessoa da sua cantina? Tia Neide é mediadora. Né? Então a gente, quando faz nossos treinamentos, faz para a equipe toda. Então eu tenho uma equipe maravilhosa que faz um trabalho extraordinário acontecer com muito amor, com muito carinho, muito próximo às famílias, né? E agora minha equipe pediu para formar uma lista de espera para o 7º ano. Né? A gente só ia começar porque a gente está crescendo ano contra ano, sabe, Tony? E aí veio essa ideia da Juliana, eu digo, não, vamos criar essa lista. Formando a turma, a gente começa também. Porque espaço, o Colégio Mais Saber tem. Tem, é verdade. Gente, obrigado demais. Obrigado, professora, por ter vindo também. Obrigado, Suzani. Obrigado a Juliana por ter vindo. E o espaço está aberto. A gente vai estar sempre falando aqui do Colégio Mais Saber. Matrículas abertas 2025 já. Isso já. Né? E agora essa novidade, Fundamental 2. Matrículas, né? Grátis. Matrículas grátis. Muitas visitas, eu tenho que agradecer bastante, porque realmente a gente tem sido muito visitado e a cultura tem nos ajudado nisso, né? A propagar essa boa nova e, enfim, eu já estou há 10 anos na educação e fico muito feliz e muito honrada com essa parceria. Coisa boa. E que tenha vida longa, né? Essa parceria. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Um bom dia, boa tarde para todos vocês. Estamos aguardando. Exatamente, ó. Todo mundo, o Colégio Mais Saber, passa o endereço aí, na avenida ali, tá na Avenida Afonso Magalhães. Afonso Magalhães, 832, do lado do posto de gasolina. Então, assim, não custa, façam uma visita, vejam. A gente tem uma leveza muito grande nesse momento aí. Sabe que o pai vai decidir o melhor para ele, né?
deixa eu deixar o telefone, caso Isso. alguém tenha dúvida. Esse telefone é o WhatsApp, tá? É 879-8123-5073. Digo de novo. 5073, né? Isso. 879-8123-5073. Muito bem. Tem um ouvinte aqui perguntando, Então, né? mate sua curiosidade, venha nos conhecer. Coisa boa. Valeu, gente. Um abraço, viu? Abraço. Muito Obrigada. obrigado. Obrigada.